Valeu, pessoal. Iniciando mais um encontro semanal nosso. Hoje vamos falar um pouco da competência 4, artes do Enem. E, como sempre digo a vocês, a gente fica variando no módulo, mas o tempo todo voltando para o módulo. Devo lembrar a vocês, para efeito de consulta, que esse material está na página, como podem ver aqui, 130 do nosso módulo, certo? Portanto, vocês podem consultar tranquilamente isso que a gente vai conversar aqui. Então vejam bem, em relação às artes, eu sempre digo o seguinte: para que se tenha uma noção básica das artes, a arte é um conhecimento muito extenso, complexo, alvo de muitas discussões e às vezes até mesmo divergências, e é muito difícil você ter um conhecimento que seja completo sobre o mundo das artes, né? Há pessoas que conhecem mais, outros que conhecem menos. Para vocês que pretendem prestar o Enem, é necessário um conhecimento básico. E é nesse sentido que a gente procura conversar aqui com vocês. É, como eu digo sempre, para que você tenha essa noção básica do mundo das artes, é preciso que você reconheça três períodos ou três estilos de arte. Poderíamos até dizer assim, seria melhor. A arte primitiva, a arte clássica e a arte medieval. E quando você tem uma noção desses três estilos de praticar arte, né, com suas características relativamente próprias, né, você compreende as outras escolas de arte. Por exemplo, o Renascimento vai dialogar com o clássico. Depois do Renascimento vem o Barroco. O Barroco vai dialogar com o medieval, mas também com o clássico. Depois disso vem o Romantismo, que vai também dialogar mais com o medieval, porém também com o clássico. Depois disso vem o Realismo, que vai trabalhar mais ligado ao que é clássico. Depois do Realismo, nós vamos ter aquilo que chamamos de pré-modernismo. E aí começa um abandono lento, mas inexorável, da arte clássica como padrão, como ideal de arte. A pré-modernidade ela já começa a abandonar certos aspectos da arte clássica, e isso vai só se intensificar com a modernidade, com a pós-modernidade ainda mais. Então, o clássico, e quando eu digo clássico, eu quero que vocês lembrem, estou falando daquilo que foi produzido pela Grécia e Roma antigas, vai ser completamente abandonado pelas escolas modernas. Vocês, a maioria de vocês, jovens pós-modernos, né, vocês já nasceram em um tempo onde a arte clássica tem o seu prestígio completamente ignorado, abandonado, descartado, ironizado. Alguns artistas até vão fazer chacota do que é arte clássica. Então, por isso que é fundamental você entender esses três momentos, né? A arte primitiva, a arte clássica e a arte medieval, porque tudo que vem depois disso vai dialogar com um desses três, ou com os três. A modernidade, por exemplo, ela vai dialogar muito com a arte primitiva, vai dialogar, vai detonar o clássico e o medieval. E vai querer resgatar o aspecto selvagem, primitivo, né? E há até uma vanguarda
europeia de arte moderna, que é chamada de Fauves, e que significa nada mais nada menos do que selvagens. Então isso é importante a gente compreender, certo? Então nós tivemos uma arte primitiva que tem como seu marco inicial a arte rupestre, aquela dos homens das cavernas, a arte rupestre, rupes, pedra, rocha, né? Arte feita nas rochas. Depois nós temos outros estilos de arte que são considerados primitivos também, apesar de não serem antigos, como a arte rupestre, que é o caso da arte indígena, da arte africana, da arte popular, né? Boneco de barro, folclore, essas coisas todas são consideradas arte primitiva. E o clássico é a prevalência da técnica, da mimese. O que é mimese? Da imitação daquilo que eu estou vendo e reproduzindo, seja numa escultura, seja numa tela. Isso é a mimese. Quanto melhor eu faço a mimese, né, quanto melhor eu pinto uma casa, um cavalo, uma fruta, ou faço a escultura dessas coisas, e quanto mais parece com aquilo que eu tive como modelo, essa mimese foi mais perfeita, mais clássico isso é. A arte medieval, ela vai se distanciar do clássico, mas ela tem aspectos em relação à técnica clássica. Ela se distancia principalmente no que se refere à ideologia. Entende? A ideologia da arte clássica é muito ligada ao mundo pagão, aos deuses greco-romanos. A ideologia medieval, ela vai incrementar, ela vai inserir nesse universo o elemento cristão, judaico-cristão. Então, do ponto de vista ideológico, é uma ruptura radical. Porém, alguns aspectos da técnica clássica vão prevalecer em certos momentos daquilo que é medieval. E em outros não. Então é sobre isso que nós vamos falar agora. A arte medieval, tem ali a arte medieval cristã, né? Porque Roma, o Império Romano, ele vai ficar, tanto ele é clássico no seu início, né, copiando e inovando coisas gregas, e nesse sentido ele é clássico, puro, mas a partir do momento que os romanos se convertem ao cristianismo, aí nós vamos ter os elementos judaico-cristãos inseridos dentro do mundo artístico, e o que vai caracterizar o que a gente chama de arte medieval. Então, é uma ruptura com o mundo clássico do ponto ideológico, do ponto do assunto, do ponto de vista do assunto. E aí nós vamos ter a arte medieval que eu coloquei no modo para vocês como arte medieval cristã. Então, aquela Roma pagã, né, aquela Roma que fazia templos pagãos, seguindo os modelos gregos, agora começa a fazer igrejas cristãs, né? Então, a primeira arte medieval cristã é o que a gente chama de arte românica. Esse românica vem de Roma. É a Roma que deixou o seu lado pagão e agora assume esse aspecto cristão. Então a gente vai passar a chamar essa arte, que é medieval, de arte românica. E ela tem algumas características. Por exemplo, na arquitetura, né, vão fazer muitas igrejas. A marca maior da arte românica medieval são igrejas cristãs. E elas têm uma característica muito forte. Por isso que vocês hoje, andando na sua cidade ou no seu país, você pode identificar, se você tiver esse conhecimento básico, você vai encontrar ainda aspectos dessa arte, da arquitetura românica, né? Por exemplo, a igreja românica, ela não vai para aquela coisa da altura. Vejam essa imagem que nós temos aí no módulo. Isso aí é uma altura máxima,
Essa ideia das igrejas com aquela torre alta é posterior. A românica ela é uma construção baixa, grande, baixa, né, muito na horizontal e com pouca altura. E ela tem também essa característica de ter só uma porta. Então, se você encontrar qualquer igreja, em qualquer lugar que você passar, que só tem uma porta de entrada, saiba que aquilo é um aspecto da arquitetura românica. Ok? Agora, lógico, você pode encontrar uma igreja com só uma porta, que é um aspecto da arquitetura românica, e ao mesmo tempo essa igreja pode ter janelas góticas, que eu vou dizer a vocês depois o que é. Então, quando você conhece as características de cada um, você vai dizendo, olha, essa igreja aqui tem isso aqui românico, tem isso aqui gótico, tem isso aqui que é bizantino. Então, é o conhecimento que faz a gente, olhando, poder se encontrar, certo? Então, em relação à arquitetura, vocês podem observar aí, eu vou subir um pouco aqui a imagem, é bem desse estilo aí. Ela é baixa e pega uma grande extensão na horizontal, tem pouca altura e tem como característica também no seu frontal essa única porta. Outra característica muito forte da arquitetura românica é o alicerce. Quando a igreja é puramente românica, porque às vezes é só um aspecto, mas quando ela é puramente românica, você pode olhar de cima de outro prédio mais alto, já que elas não são altas, você vai notar que o alicerce dela tem o formato de uma cruz. Então, isso é uma característica da igreja românica. João Pessoa, nós temos, por exemplo, a Sé, lá de João Pessoa, que é românica. Então, se você subir num prédio mais alto, você vai olhar, você vai ver que esse formato aí, que é uma das características da arquitetura da Roma cristã, que a gente chama de românica, né? Em relação à pintura, a pintura românica, né? Vejam aqui, eu trouxe algumas, né? Eles vão trabalhar muito com os temas religiosos, lógico, é um mundo cristão que invade o mundo das artes. E você vai notar que, além desse elemento cristão, tanto cenas do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, você vai ter muito também a presença do afresco, né? O que é um afresco? Afresco é um estilo de arte que é feito em paredes com gesso molhado, com alguma substância molhada que eles vão colocando na parede e vão tingindo e vão fazendo aquelas imagens. Então, isso é chamado uma técnica de afresco. Nessa época, eles ainda não tinham a tinta óleo, e muito menos as tintas em bastão, que vão facilitar muito a vida do pintor. Era uma coisa muito artesanal. E se você observar, não há o nome de quem fez. A arte românica ela é anônima. São artífices que fazem aquilo ali, mas você não sabe quem é que fez aquilo, né? Quem vai colocar esse carimbo, essa marca na produção artística é o Renascimento, lá na frente. Então, aí lá você vai ver o Leonardo da Vinci, inclusive escondendo elementos que identificam ele como autor daquela tela, né? Exatamente porque ele queria se livrar dos falsificadores. Então, ele colocava não só a assinatura dele, como ele colocava algumas pistas escondidas que poderiam comprovar se aquela pintura era um Da Vinci original ou falsificado. Mas no período românico, que é isso que nós estamos vendo, não. Então você vai ter esse anonimato. E outra coisa, você não tem, como tinha no clássico, né? A arte medieval cristã ela vai se opor a algumas coisas clássicas, embora, em certo sentido, mantenha outras, né? Basta eu dizer a vocês que no mundo da arte literária, a maior parte da cultura clássica do ponto de vista literário, a Ilíada, a Odisseia, por exemplo, foram conservados e estão ao nosso dispor até hoje graças aos monges beneditinos, franciscanos, que eram copistas. Senão isso tudo teria se perdido. Então há muitas coisas da cultura clássica que o mundo cristão preservou e outras que ele abandonou, né, que ele rompeu. No caso da pintura, há um abandono da preocupação com a mimese. Você nota que as pinturas parecem mais um desenho de criança, não tem uma perfeição, não tem uma busca da perfeição.
não tem uma preocupação com a perspectiva, né? Aquela ideia de... Parece até um desenho de criança. A criança vai fazer a casa dele e os pais dele, e a criança acaba fazendo os pais, às vezes, maior do que a casa. A arte medieval, ela é mais ou menos assim. Não é tanto, mas é mais ou menos assim. Eles tendem a fazer todo mundo do mesmo tamanho. E os rostos também são muito parecidos. Não há uma preocupação em fazer o rosto parecido com algo que eu estou olhando. Os rostos são muito parecidos, né? Então, como vocês podem observar nessa primeira tela que nós mostramos aqui, que é um tríptico, né? Tríptico é um tipo de produção artística que tem 3 partes. Aí você pode olhar que tem a primeira parte, no centro ali tem Maria com o menino Jesus, e na outra parte lá mais outros elementos da cultura cristã, né? Da ideologia cristã. Notem como todos se parecem, como os rostos se parecem. Aqui mais um tríptico, tá vendo? Como parece mais um desenho de uma pessoa que não sabe desenhar bem, né? O clássico, que é anterior, ele é perfeito e está sempre buscando a perfeição. Então é importante vocês notarem essas diferenças. Não dá para dizer que isso aí é uma coisa clássica. Primeiro, por causa da temática que é cristã, e o clássico é bem mais pagão. Por que eu estou dizendo bem mais? Porque o Renascimento vai retomar o mundo clássico e em alguns momentos ele tem um elemento cristão. Agora, a ideia de fazer uma mimese perfeita, o Renascimento vai manter. A ideia de fazer uma reprodução perfeita daquilo que se vê, que a gente chama de mimese, que é uma palavra grega, isso vai estar lá. Já na medieval, na românica, não. Como vocês podem observar nesse segundo tríptico aí, ó. Todo mundo do mesmo tamanho, os rostos são todos parecidos, iguais. Então, isso é a pintura românica. A arquitetura, eu já mostrei a vocês, a, a igreja, né, a românica, que vai seguir esse padrão sempre, certo? Bom, nesse mesmo mundo medieval, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de arte bizantina, né? Porque como é que vai surgir essa arte bizantina? De onde vem isso? Bizantina, bizantino, né? É que vai haver uma ruptura na Igreja Católica, né? A Igreja Católica vai passar a ter uma igreja chamada oriental e outra ocidental, que até hoje prevalece essa divisão, né? O Império Romano também se divide. Nessa época você vai ter o Império Romano capital no Oriente e o Império Romano no Ocidente. E a Igreja também vai ter essa divisão. E a arte cristã bizantina, né, por causa do imperador Bizâncio, que era cristão, imperador de Roma oriental, que era cristão, e ele vai lá no Oriente eles vão criar uma arte medieval cristã, que vai ser chamada de bizantina, que é diferente daquela que eu mostrei a vocês agora há pouco, que também é cristã e também é medieval, a românica. Aquela é do Ocidente, aquela é o Império Romano do Ocidente. Essa daqui é o Império Romano do Oriente, a parte oriental, né? O Império Romano dominava o mundo todo. Então, e quais são algumas diferenças que a gente observa? Por exemplo, os bizantinos vão usar um tipo de pintura chamado mosaico. Veja, eles não usam o gesso molhado ou qualquer material molhado para fazer a pintura que eu disse a vocês que era um afresco, não. Eles usam pequenos pedacinhos de cerâmica coloridos que eles vão colando, colando, colando nas paredes e formando uma imagem, como vocês podem ver nessa imagem aqui do Cristo. Olha só, eu vou aumentar só para vocês perceberem os pedacinhos de cerâmica. Ó, tá vendo? Observem aí. Então é um trabalho meticuloso, né? Um trabalho que não é fácil. Deixa eu ver se eu consigo puxar para cá. Vocês observarem, ó. Observa. Ó, dá para vocês perceberem aí como são um monte de pedacinhos que eles vão colando um ao lado do outro. E quanto mais perto você chega, mais é assim. Mas à medida que você vai se distanciando, vai dando a ideia de um todo. Vejam quando eu for diminuindo, ó. Ó, ó, tá vendo? Então, de longe, você tem uma ideia de um todo. Parece até que foi pintado ali com um pincel, ou feito com
com um material umedecido como eram os afrescos, mas na verdade são pedacinhos de cerâmica. Então, esse tipo de produção artística, onde vocês encontrarem isso, lembrem, isso é arte bizantina, arte cristã medieval bizantina. Essa é uma característica bem própria deles, né? Olha esse outro aqui, ó. Novamente aqui vocês vão ver os pedacinhos de cerâmica. É só aumentar que vocês vão ver, ó. Ó, vou aumentar aqui, ó. Olha lá os pedacinhos, ó. Estão vendo? Então eles vão meticulosamente fazendo esse tipo de trabalho. Essa igreja aqui é uma das igrejas mais belas do mundo, a igreja de Hagia Sofia, Santa Sofia, né? Que é em Istambul, na Turquia, e a Basílica de Hagia Sofia, que é essa belezura. Por fora até que nem tanto. Agora dentro ela é simplesmente, gente, vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, deslumbrante. Uma coisa extraordinária. E aqui vocês vão notar alguns elementos da arquitetura clássica mantidos, como por exemplo os arcos romanos. Continuam aí, ó. Os arcos continuam, que é uma coisa da Roma pagã. Vocês podem lembrar que lá no Coliseu, que era Roma pagã, ainda tem aquele monte de arcos. Por isso que eu disse a vocês que a arte medieval ela não elimina totalmente o que é clássico. Ela elimina alguns aspectos, principalmente do ponto de vista ideológico, já que é uma ruptura entre um mundo pagão e um mundo judaico-cristão, né? Então, a Basílica de Hagia Sofia, essa daqui, ela tem os minaretos, ou essas torres, o que certamente é uma influência da arte islâmica, né? Que as mesquitas islâmicas, elas tinham esses minaretes, que eram onde os vigias da mesquita, né? Eles têm um nomezinho que eu estou esquecido agora, eles anunciavam os momentos das orações numa torre, na outra torre, na outra torre, na outra torre. Mas isso aqui não é uma mesquita, isso aqui é uma igreja cristã, Hagia Sofia, né? Se vocês quiserem observar a belezura dessa igreja por dentro, é só vocês colocarem lá no Google a Basílica de Hagia Sofia, vocês vão ter imagens do interior dela que são de uma beleza extraordinária, certo? Então vamos lá. A arte medieval cristã, ela não é uma coisa só. Ela tem um aspecto que é o aspecto românico, com aquelas características que eu mostrei a vocês. Ela tem o bizantino, que também é cristão, mas com outras características. E aí vocês já notam que na arquitetura românica as igrejas não tinham essa preocupação com a altura. Mas aí em Hagia Sofia, na arte bizantina, você já nota, pelo menos nos minaretes e a própria torre, lá você tem um domo, né? Que eles chamam aquela cúpula lá em cima, eles chamam de domo. Dá para você perceber aí que isso tem uma altura muito grande. Então, ó, nota, as duas são medievais, as duas são cristãs, mas são facilmente diferenciadas uma da outra. Isso aqui é bizantina. Outra arte cristã medieval muito interessante é a arte gótica. Devo dizer a vocês que esse nome gótico, ele é um nome pejorativo, é um nome colocado pelos renascentistas que virão depois, que são clássicos, né? E que vão considerar essa arte estranha, feia, parece uma arte dos bárbaros, né? Aí vocês devem lembrar das aulas de história que tem aqueles invasores de Roma, godos, ostrogodos e alamanos e outros e outros e outros. Então, dá a ideia de bárbaro, de gente sem cultura. Godo, veio a palavra, né? Gótico, certo? A arte gótica, ela vai se especializar, gente, em fazer catedrais cristãs belíssimas, que a gente nem entende porque que o Renascimento quis dar esse nome gótico como para fazer disso uma arte bárbara, uma arte selvagem, né? Uma arte que surge na França, no século XII, né? E tem catedrais belíssimas. Não tem como confundir uma catedral gótica cristã com uma catedral românica cristã, com uma catedral barroca cristã. São artes com concepções tão diferentes
que quando vocês têm um conhecimento básico da coisa, vocês veem no olhar e vão percebendo. Por exemplo, esse arco, observem o arco aqui, esse arco ogival, né? Forma de ogiva. Ogiva, gente, lembra daquela ogiva nuclear? Um míssil. Notem que o arco gótico, ele é diferente do arco românico. O arco românico, ele é bem circular. O arco gótico, ele faz um bico na ponta, como uma ogiva, né? Por isso que chama arcos ogivais. E essa é uma marca infalível de você reconhecer algo gótico, né? Por exemplo, aqui em Campina Grande, eu já passei em igrejas que têm janelas góticas. Vocês podem encontrar isso, por exemplo, se eu não me engano, não posso, ali na igreja dos Mormons do Centenário, veja, uma igreja protestante. As janelas da igreja Mormon do Centenário, eu estou na dúvida agora, mas eu tenho quase certeza que é gótico. Mas se o arco não for gótico, é românico. É aquele bem circular. Mas o arco gótico é esse aqui, ó. E notem que isso é uma coisa muito bem trabalhada. Vou aumentar aqui para vocês observarem. Olha o trabalho desse arco que eles colocavam, né, em janelas, em cima de portas. Olha que trabalho. Né? São várias esculturas que vocês estão observando formando esse arco. Então, dizer que isso é uma arte bárbara é uma injustiça cometida pelos renascentistas, que eu tanto admiro, né? Lembrem, renascentista a gente vai lembrar de Leonardo da Vinci, né, de Rafael, etc. Então, esse arco gótico é uma marca inconfundível da arquitetura gótica, que é basicamente feita de construção de catedrais, por isso que a gente chama os góticos de arte das catedrais. Vocês vão ler no módulo, né? Eu estou apenas comentando com vocês. Outra coisa belíssima, né, que os góticos vão trazer para as igrejas são os vitrais. Ó. Toda vez que você entrar numa igreja e tiver um vitral assim, ó, colorido, aqueles vidros em várias cores, foram os góticos que trouxeram isso. Aquela igreja pode não ser gótica no todo, mas aquilo ali é gótico. Então você tem o que eles chamam esses vitrais feitos circulares, né, esféricos, eles chamam isso de rosáceas. São rosáceas belíssimas. Por que eles fizeram isso? Olha que coisa interessante. Lembra que a igreja românica era baixa? Vocês voltem lá no módulo que vocês vão ver. Além dela ser baixa, ela só tem uma porta de entrada e ela não tem janelas, ela é muito escura. Ela é iluminada por velas. O que é que os góticos vão fazer? Né? Por exemplo, se você olhar essa bizantina aqui, ó, ela não tem vitrais aqui ao lado. Ó. Essa é bizantina, não é gótica. Lado esquerdo. A luz é toda artificial. O que o gótico faz? Ele coloca esses vitrais para a luz de fora entrar no templo. E a luz do sol vai entrar filtrada por essas cores belíssimas, né? E vai provocar uma sensação muito interessante. Então, isso são rosáceas, são coisas que a igreja gótica vai trazer para a arquitetura das igrejas na Europa e depois vai espalhar pelo mundo, né? Isso começa na França. Olha que belezura aqui, gente. Olha os arcos ogivais. Estão observando? Outra característica da igreja gótica, onde você encontrar isso, em qualquer igreja que você for, você pode até dizer assim, olha, essa igreja não é gótica, mas estas portas são góticas. Então, você chega numa igreja que tem 3 portas. É o gótico que cria esse tipo de igreja. De entrada, melhor dizendo, né? De entrada. O gótico vai fazer uma porta maior no centro, que é a porta que dá acesso à nave central, e mais 2 portas ao lado, menores, que dão acesso às naves laterais. Então, uma das características da igreja gótica é essa coisa de ter 3 portas. Aqui vocês estão vendo as 3 portas, os arcos ogivais, vocês estão observando uma rosácea ali no meio, tá vendo? Na de baixo também vocês vão lá. E outra coisa, outra curiosidade da igreja gótica. Olha aqui essa de baixo, ó. Catedral de Notre Dame, que incendiou um dia desse, estão recuperando, né? Isso é uma obra do século XII. Vejam, muito antiga, né? Uma obra maravilhosa. Observem essa rosácea enorme ali ao lado. Observem as janelas, os arcos góticos. Não dá para confundir isso com a igreja românica.
Não dá para confundir isso com a igreja barroca. Não tem como. Outra característica da arte gótica, né, que é mais uma arte de arquitetura, de construção de catedrais. Torres altas e finas. A gente chama essas torres de torres agulha. Se você observar, ela vai afinando, afinando. Então, toda vez que você passar numa igreja, seja protestante, seja católica, e você notar aquela torre fina, alta, e que vai afinando, 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 elemento gótico. O cara pode ter feito até no outro padrão, mas aquele elemento daquela torre é um elemento que os góticos trouxeram. Essas torres altas e finas são uma característica da arte gótica, né? Outra coisa que os góticos têm também bastante são essas figuras estranhas, que são chamados de gárgulas, e que vocês podem ver isso claramente. Essas aí são da Catedral de Notre Dame, na França. Vocês podem ver isso de forma mais clara naquele desenho Corcunda de Notre Dame, né? Que é uma história que se passa quase toda lá na Catedral de Notre Dame. Vocês vão ver os gárgulas lá. São figuras estranhas, um pouco assustadoras, né? E que na visão dos góticos eram figuras, não eram figuras do mal, pelo contrário, eram figuras para expulsar, para afastar espíritos ruins. Então, esses gárgulas estavam na igreja gótica como guardiães, certo? Então, isso. Então não dá para você misturar, realmente são coisas bastante diferentes, tá bom? Então, vamos atualizar. Quando Roma deixa de ser pagã, deixa de ser clássica, ela não se torna medieval 100% anticlássica. Ela conserva algumas coisas e abandona outras. Lembrando, principalmente, a ideologia cristã que Roma vai assumir. E aí produz 3 estilos de arte cristã medievais: a românica, a bizantina e a gótica. E eu mostrei a vocês as diferenças entre elas. E ainda produz uma, veja que tem gente que diz que a Idade Média é a Idade das Trevas. Né? Como que pode um período tão rico em arquitetura, em pintura, ser Idade das Trevas? Né? E não só nisso, se você for para a filosofia, você vai ter lá a patrística, né? Os pensadores cristãos patrísticos, grandes filósofos cristãos, como Santo Agostinho, Santo Anselmo, São Tomás de Aquino. Então, dizer que a Idade Média, a escolástica, é fundada durante o período medieval. E o que é a escolástica? A escolástica é o início daquilo que a gente chama de universidade hoje. Então, é um período riquíssimo do ponto de vista cultural. É um engano achar que aquilo foi... aquilo era só um bocado de fanático religioso e tal. Não, não. Isso é muito injusto. Então, ela vai produzir esses 3 estilos, românico, bizantino e gótico, e ainda vai ter outro medieval, também muito bonito, que não é cristão. Eu não coloquei aqui, coloquei não, mas também é medieval, é porque ele não é cristão, que é a arte islâmica, né? Os muçulmanos simplesmente vão romper com o judaísmo, romper com o cristianismo e vão construir a sua própria perspectiva, a sua própria visão de mundo. E vão construir uma arte islâmica. No lugar de igrejas, eles constroem mesquitas, né? Mas eles têm filosofia, eles têm arquitetura, né? A arquitetura das mesquitas, por exemplo, é muito, muito bacana. Vão produzir tapetes belíssimos, né? E é isso que a gente chama de arte islâmica, que também é medieval, certo? Portanto, para ser justo, o período medieval ele tem 4 grandes escolas de artes: a românica, a bizantina, a gótica e a islâmica. Tudo isso é medieval. Aí a Idade Média começa a ter aquele decréscimo, né? Roma vai cair, os bárbaros vão invadir e começa a surgir aquilo que a gente chama de renascimento, ok? E os renascentistas, gente, é bom que a gente diga isso. Eu que sou um admirador da arte renascentista, que eu considero
e essa é uma visão pessoal minha, não é uma visão puramente técnica, mas pessoal minha, para mim é o ápice da arte. Para mim é o momento em que os seres humanos chegam à perfeição máxima do projeto artístico, né, de reprodução. Mas eles são injustos com a Idade Média. Eles são injustos quando chamam a arte gótica para dizer que é uma arte bárbara, uma arte selvagem. Eles são injustos quando eles espalharam essa ideia de que aquele é um período de trevas, e por isso que eles botaram o nome deles de Renascimento. Ou seja, a arte clássica existia, era maravilhosa, morreu durante a Idade Média e agora renasce. Né? É como se aquilo não valesse nada. É uma grande injustiça dos grandes teóricos e artistas renascentistas com o período medieval. E o pior é que essa visão pejorativa da Idade Média vai acabar se colando também na própria Igreja Católica. Né? Então vamos começar a considerar a Igreja Católica uma igreja de ignorantes, uma igreja de pessoas que não têm cultura. É um engano absurdo. Os maiores pensadores e maiores conhecedores de filosofia e de teologia são cristãos, são judeus nesse período. Muitos são judeus e muitos são cristãos. É muito injusta essa visão preconceituosa, né? Bom, nós, enquanto isso está acontecendo, românica, islâmica, bizantina, gótica, nós não estamos, nós Brasil, nós não estamos existindo como Brasil. Entendam, né? Há habitantes nessa terra aqui. Mas aquilo que a gente chama Brasil, que é uma coisa que se forma após a chegada dos portugueses, isso não existia enquanto tudo isso acontecia ao redor do mundo. Na realidade, aqui no Brasil, a gente começa a falar de artes com o quinhentismo. E o que é o quinhentismo? O quinhentismo é o período que corresponde na Europa ao que a gente chama de Renascimento. Só que, para nossa tristeza, enquanto na Europa, né, está ocorrendo o Renascimento, as ideias humanistas, o Brasil não tem nada. Não tem nada. O Brasil tem o que há de mais frágil, de mais fraco, de mais pobre do ponto de vista cultural na arte medieval vai estar no Brasil, chegando ao Brasil durante esse período que a gente chama de quinhentismo. Nem o trovadorismo, que é uma arte de literatura medieval, vai ter aqui. Portugal tem, no Brasil não. Então, o trovadorismo seria aquilo que a gente chama de... A gente está falando de artes, né? Seria a parte da literatura da arte medieval. Então, durante a arte medieval, se praticava na literatura o trovadorismo, ok? Isso não vem para o Brasil. Eu coloquei algumas coisas sobre o trovadorismo para vocês lembrarem. As cantigas é o tempo que a poesia era acompanhada por música e era cantada. A poesia não é como hoje, versos que você declama, não. Ela era acompanhada por instrumentos musicais e era cantada. Por isso que ali você tem cantiga, cantiga de amigo, cantiga de escárnio, cantiga de maldizer. E foi exatamente desse trovadorismo que chegou aqui de maneira muito fragmentada, muito empobrecida, né? O trovadorismo chega ao Brasil trazido pelos colonos de Portugal da escória do ponto de vista cultural. Aquela escória de Portugal que o rei manda para cá e que tem conhecimento de arte mínimo e tem conhecimento de trovadorismo mínimo é que traz algumas coisas do trovadorismo. A ideia de cantar, a ideia de instrumento musical durante a poesia. Por isso que no Nordeste nós vamos criar o que a gente chama de literatura de cordel. Cantador de viola, né? Que é uma forma do brasileiro
adaptar o trovadorismo. Só que o trovadorismo ele é muito mais sofisticado do que isso. Estou falando de beleza, estou falando de sofisticação. Quem produzia trovadorismo em Portugal e na Europa era a nobreza que tinha cultura. Quem produz a literatura de cordel, a cantiga de viola, é o povão brasileiro que é, em sua maioria, analfabeto ou semi-analfabeto. Mas é uma arte, inclusive uma arte primitiva, uma arte popular. E que pega esses elementos do trovadorismo e transforma no que a gente chama hoje de cantador de viola, literatura de cordel, né? Baseado nesse contato distante com o que seria de fato o trovadorismo, certo? O humanismo é o momento em que a igreja vai ser muito atacada, né, pelos filósofos humanistas, que vão super... É aquela guerra que vocês já ouviram falar tanto nas aulas de história, entre o antropocentrismo e o teocentrismo, né? Teo, Deus. Então, a igreja, o período medieval era muito teocentrista, né? E a ideologia judaico-cristã muito forte. Teo, Deus no centro de todas as concepções artísticas, filosóficas e tudo mais. E os humanistas chegam, né? Que daí que vem o Renascimento, com o antropocentrismo, ou seja, o homem como centro, a supervalorização do homem. E aí também vai criar a poesia declamada, a poesia palaciana dos artistas do humanismo, ela não é acompanhada por instrumentos musicais nem é cantada. E é chamada de poesia palaciana. Eu estou dizendo isso a vocês porque está ocorrendo na Europa. No Brasil isso não ocorre. Nós já entramos aqui no embalo do barroco. Então essas coisas que eu estou falando para vocês, na verdade os brasileiros até hoje, século XXI, conhecem muito pouco, ou quase nada, até hoje, né? Então, vocês podem notar que, do ponto de vista cultural, nós temos um vácuo, nós temos um vazio imenso, absurdo, que nos faz, como povo, ser levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer vento ideológico. Nós somos levados de um lado para o outro, exatamente por essa falta, como povo, de um alicerce básico, mínimo, cultural. Ok? Bom, e aí, né, aqui vocês vão ler tudo isso que está aqui ó, no módulo, eu estou comentando com vocês, mas está lá no módulo, para vocês revisarem, inclusive anotarem e se tiverem dúvidas, me perguntarem. Façam isso, não esqueçam. Ou pode ser lá pelo Zap mesmo, ou no meu Zap privado, vocês podem perguntar, que eu tenho o maior prazer em tirar dúvidas sobre isso. Né? Por isso que eu sempre digo, olhem muito, leiam muito o módulo, anotem, sublinhem, tirem dúvidas, perguntem. Isso é muito importante para vocês terem um conhecimento mais adequado, ok? Bom, feita essa passagem, né, da arte medieval, aí nós vamos começar o jogo de alguma maneira, falar com o passado. Porque vejam que eu falei para vocês de 3 momentos. Arte primitiva, arte clássica, arte medieval. Pronto. Daí em diante, a começar do Renascimento, tudo vai ser uma retomada crítica ou de apoio a alguma coisa dessas 3. Por isso que eu disse da importância para qualquer pessoa que quer estudar artes de ter um conhecimento desses 3 alicerces da arte mundial. Arte primitiva, arte medieval, arte clássica e arte medieval, para falar mais ou menos cronologicamente, certo? Bom, então, após essa reflexão, a gente vai chegar àquilo que a gente chama de arte renascentista, que vai fazer o quê? Vai dialogar com o passado, vai dialogar com o mundo greco-romano. É um movimento que surge na Itália, mais especificamente mais concentrado na cidade de Florença, na Itália, e os artistas da Itália, eles vão ter uma admiração tão grande pela cultura greco-romana da antiguidade, que muitos deles vão viajar à Itália, à Grécia. Muitos deles vão viajar à Grécia.
em busca de ruínas, em busca de pistas que mostrem aquela arte tão maravilhosa que foi, na visão deles, destruída pela Idade Medieval, e eles querem trazer isso de volta, e vão trazer de volta com muita força, qualidade e técnica. E aí vocês vão notar, a arte renascentista ela é muito simétrica, que quer dizer, as coisas são medidas. Não é como na arte medieval, que parece mais um desenho de Cristo, tudo é medido. Uma das telas renascentistas mais famosas do mundo é a Mona Lisa. Você vê aquela tela e tudo bem, está ali pintada, mas você não sabe o quanto ele gastou de tempo medindo a distância de um olho dela para o outro, de um olho para a ponta do nariz, do olho para a boca, centralizando. Ele faz medidas o tempo todo. Eles trabalham muito com a centralização. E vocês vão reconhecer uma das características da arte renascentista, clássica, né? É centralizar a sua ideia principal. Vejam, por exemplo, na Santa Ceia de Leonardo da Vinci. Olha onde a figura do Cristo está, bem no centro. E para que você não tenha dúvida de que ele está no centro, nota que ele colocou lá atrás 3 janelas. E ele fez questão do Cristo ficar enquadrado na janela do centro, para você perceber. Isso eles vão repetir muito. A figura principal deles vai ficar no centro da tela. Quer ver outra característica muito importante de uma tela renascentista, que vocês vão lembrar e quando vocês notarem, vocês vão olhar e vão procurar e vão achar? Essa ideia da centralização, a ideia da perspectiva. O que é isso? A ideia de profundidade. Gente. Vocês estão vendo como dá uma ideia de que o salão está indo lá para trás. A ideia de 3 dimensões, quando você aí só tem 2, largura e altura. Mas eles fazem um trabalho com a perspectiva que engana o seu olho para você ter a impressão de profundidade. Então, a profundidade, a centralização da pessoa, da ideia principal dele na tela. E outra característica que vocês vão notar, eles vão usar muito a figura do triângulo, que é um símbolo de perfeição. E eles gostam muito do que lembra perfeição. Olhem a figura do Cristo e observem se ele não está formando um triângulo. Ó, da cabeça dele até a ponta de um braço, até a ponta do outro braço e voltando para a cabeça. É um triângulo. Então eles vão repetir. A Mona Lisa é um triângulo. Aquilo ali ele foi feito como. Pode olhar, da cabeça dela para os ombros que abrem. E ela também está centralizada, inclusive em relação ao que está lá no fundo da tela. Os renascentistas, eles têm marcas que você vai identificando e aí você não vai mais confundir uma pintura renascentista com uma pintura barroca. São elementos que fazem você distinguir, é o conhecimento que faz isso. Certo? Então, era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Na próxima semana, a gente continua. Até lá.